Oi, meu nome é Maísa, esse aqui é o Porque Leio, e geralmente quando tem uma Bienal antes e depois a gente faz aquela limpa na estante para colocar os livros novos. Antes de mais nada, gosta de livros de fantasia, suspense, mistério, comédia romântica? Gosta de unboxings, clubes de leitura? Te faço um convite, vem se inscrever no canal. Te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais. Todas as informações sempre aqui no box de descrição. E também te peço a gentileza para hypar esse vídeo, uma nova funcionalidade do YouTube para ajudar os canais que estão em crescimento. Ah, e se você gosta de clubes de leitura, acabamos de lançar o Fantasticai lá no Catarse. São várias as categorias, com brindes físicos, escolher a próxima leitura do clube, participar do livro viajante, dá um pulinho lá também, deixei o link aqui na caixa de descrição. Bom, como eu disse, pré-bienal, pós-bienal, a gente sempre tem que fazer aquela limpa na estante. Afinal de contas, apesar de ter a felicidade de ter um espaço só para mim, ele é um espaço finito, então não adianta porque a física não vai me permitir só acrescentar livros. Tive que tirar alguns. E a forma de escolher essas leituras foram livros que eu até curti, estavam aqui na estante, mas não foram tão incríveis quanto outros. Então não são livros que eu não tenha curtido de fato. Porque quando eu não gosto do livro, ele nem volta para a estante. Mas são livros que podem sim abrir espaço para novas histórias. Então, bora lá. Os dois primeiros são o primeiro e o segundo volume de Fence, da C.S. Pacat, publicado pela Galera Record, uma HQ. E eu gosto muito da escrita da C.S. Pacat, mas acabei não recebendo as outras HQs. Fui enrolando, deixei a história passar e, enfim, eu acho que as histórias da C.S. Pacat têm um canto especial aqui pra mim, mas esses dois estão indo embora. Outra história que eu tirei foi O Último Rei Dragão, da Leigh Stone. Eu gostei bastante. Essa é uma história muito farofa, muito. Mas ela é gostosa de ler, fluida, diverte, entretém. Eu recebi o primeiro livro, não recebi os outros. Também outro que eu acabei deixando passar. Nós temos aqui um mundo povoado por reinos que são de criaturas diferentes. Então, nesse primeiro livro, nós temos dragões e temos uma rainha humana que está lutando ali para acabar com esses seres fantásticos. Pelo menos por esse momento, não pretendo continuar a série. Diz que Ter para Titias é um livro que veio numa dessas caixinhas do Clube Intrínsecos. E na época, todo mundo estava falando super bem, que era divertidíssimo, mas aí começaram a aparecer algumas avaliações, que era muito surreal, as situações que apareceram na história, eu acabei perdendo a vontade. Depois disso também veio uma continuação, outra que eu não acabei indo atrás dela. E depois de ler uma certa autora que faz muito sucesso, mas que tem essa característica de ter histórias que não são muito coesas, mas que entretêm, eu vi que esse não é muito o meu perfil. Então acabei resolvendo tirar Diz que Ter para Titias. Também tirei da estante Uma Maldição de Ruínas e Fúria, da Jennifer Armentrout, porque eu curti, dos livros dela que eu li, esse daqui foi o mais interessante. Mas é uma autora que escreve com muito foco no romance, e não é muito o que eu curto. Eu gosto de romances em livros de fantasia, adoro. Tanto é que lá no grupo do Fantasticai, que a gente está lendo Sanderson, eu sempre sou lembrada como aquela que gosta de ver os casais. Gosto mesmo, gosto do romance. Ele faz parte da nossa vida. Mas quando ele exagera, eu acho que perde, sabe? Nada. Essa coisa de o amor pode salvar tudo também é perigoso, né? A gente leva isso pra vida e não é bem assim. A gente primeiro tem que se amar bastante, enfim. Aqui a gente tem um romance também interessante. Ele termina de uma forma bem bacana, mas eu não ouvi falar das continuações e acabei perdendo interesse, acima de tudo por conta da autora, que não escreve histórias que me cativam muito. Mais um que foi assim um pouco uma decepção. O Encanto dos Corvos, da Margaret Rogerson, é da Literalize. Eu já li um outro livro da autora que, assim, para ser muito sincera, eu também não curti muito. Mas ele tem uma premissa mais interessante, eu resolvi deixar um pouco na estante. Agora, O Encanto dos Corvos é uma história que não tem lógica nenhuma. Eu achei ele tão perdido, uma história tão solta, tão mal construída, né? Para mim, lembrando sempre que essa é a minha opinião. Não sou crítica literária, tô falando do meu sentimento.
Então esse aqui realmente eu não gostei. Eu mantive tanto tempo na estante porque é uma edição caprichada, capa dura. A Literalize deu uma sumida no mercado, não sei se ela vai permanecer. E, enfim, quero comprar outros 2 livros da editora que estão na minha lista de desejados, mas esse daqui ele vai embora. A Margaret Rogerson, inclusive, teve um 3º livro lançado pela Literalize. Eu nem tive vontade de comprar porque eu vi que as críticas eram bem piores ainda em relação ao Encanto dos Corvos. Então, esse aqui vai embora. E aí, para deixar claro que eu falo de sentimento e não de qualidade literária, eu tô tirando da minha estante O Problema dos Três Corpos, do Cixin Liu, publicado pela Suma. Muita gente que gosta de ficção científica enaltece esse livro. Eu achei ele cansativo. A ideia dele é muito boa, mas o autor perde tanto tempo para trazer minúcias acadêmicas que, no meu entendimento, não tem importância de fato para a história, que eu acabei ficando cansada. Além disso, a cena final, né, assim, os momentos finais, eles também são pouco acadêmicos, né? Assim, eu achei eles pouco reais do ponto de vista da física. E olha que o autor é formado em engenharia pela Universidade do Norte da China. Então, assim, eu também não fui atrás de uma explicação física para aquela questão, mas eu achei ela um pouco perdida depois de tanta ênfase nos pontos da física. Dizem que o segundo livro é muito melhor, mas eu acabei ficando um pouco com preguiça, resolvi tirar O Problema dos Três Corpos. Agora, uma duologia que eu sei que é muito querida. Ela tá doendo de tirar da estante porque eu acho as capas lindas, eu gosto da premissa, mas talvez ela também tenha sido muito jovem para mim. Tô falando de Os Seis Grows e A Promessa do Dragão, da Elizabeth Lin, publicado pela Plataforma 21. Olha essas capas, se não são realmente um primor. Então aqui a gente tem uma história de uma princesa que tá num caminho de autoconhecimento, basicamente é isso. Mas ela me pegou porque ela vai sofrer uma maldição, ela vai ter uma cuia na cabeça, ela não consegue tirar essa cuia e ela não pode falar a motivação. E eu fiquei tão desacreditada, né, de ver como é que as pessoas aceitaram tão facilmente essa garota com a cuia na cabeça, com uma panela na cabeça, que eu acabei me perdendo da história. Além disso, A Promessa do Dragão me prometeu, um título me prometeu muitos dragões e a gente tem pouco deles. Então, no final das contas, eu não sei, é uma história que não me cativou tanto quanto eu gostaria. Todas essas histórias que eu tô trazendo para vocês, as que foram lidas, geralmente são 3 estrelas e meio. Se vocês forem lá no Scooby, vocês podem conferir isso. Mas acho que dá para colocar coisa mais interessante para mim. Tirei Uma Virtude Mortal, da Emily Tiede, publicado pela editora Alt. Saiu uma continuação, mas eu perdi o interesse em ler essa história. Eu achei ela um pouco fraca, sabe? A construção da protagonista, a construção do mundo, das justificativas. E apesar de ter curtido, foi a leitura coletiva do Fantasticai, a gente ninguém lá se movimentou para continuar, para dar sequência à história. E aí o tempo passou, resolvi tirar. A mesma coisa para Promessas Vazias, da Alexi Ryan, publicada pela Planeta Minotauro. A ideia era boa. Nós estamos falando de uma humana que vai acabar se envolvendo num triângulo amoroso entre feéricos de cortes diferentes, né? A princípio, Ancile e Cile. Eu sei que muitas histórias são mais do mesmo, né? Vão requentando ali a questão dos feéricos, por exemplo. Eu não tenho problema nenhum em relação a isso, porque eu consigo me desconectar das outras histórias. Mas eu achei que essa daqui foi tão mais do mesmo que eu não tive vontade de dar continuidade à duologia, que também já está finalizada. Agora, uma série que está na minha estante há algum tempo. Eu adoro distopias. Não tinha lido, fui assistir a adaptação, então saiu um filme de Feios, do Scott Westerfeld. E eu achei uma premissa tão boba, sabe? Uma sociedade que resolve escolher como problema ser atacado a beleza. Posso estar fazendo uma leitura rasa dessa distopia, uma vez que eu não li. Pode ser que o interesse dele fosse muito maior do que discutir a questão física. Mas o filme foi tão ruim, que eu perdi completamente o interesse. E olha que ele está discutindo questão ambiental também. Então, essa parte tinha me tocado muito.
mas o filme me deixou completamente distante da possibilidade de encarar 4 livros partindo da premissa de que elas vão seguir mais ou menos o que eu vi no filme. Ah, eu gostei tanto de Evermore, gostei muito, muito mesmo. Eu devo ter favoritado esse livro, devo ter dado 4,5. Aí veio Everless, que apesar de ser muito bom, me deixou com vontade demais. Não sei, eu acho que ele me deixou sem tantas respostas. E olha que é super interessante. A gente tá falando de um mundo que transforma sangue em moeda. E as pessoas que, né, cheias dos seus privilégios, conseguem acumular tempo de vida a partir da utilização dessas moedas de sangue das pessoas oprimidas. Então, eu adoro esse tipo de temática. Tem muito de política aqui, pouco de romance. Eu queria mais nesse final, queria realmente um pouquinho mais. Eu achei que talvez a resolução do problema tenha sido muito fácil, muito rápida. E a autora, ela poderia ter construído essa história em um livro de volume único, sabe? Eu acho que aqui ela enrolou demais, então acabei ficando bastante cansada. Nossa, uma história que é queridinho por aqui, né? Tô falando de a trilogia A Toca das Raposas. Eu tenho o 4º livro, ainda não fiz a leitura dele, da Nora Sakavic, publicado pela Galera Record. Então eu tô tirando A Toca das Raposas, Os Homens do Rei e O Rei Corvo. Por quê? É uma história com tanta violência. Nossa, tem, acho que se não me engano é Os Homens do Rei, em dado momento que eu li uma cena. Nossa, essa cena, ela é tão horrível, é uma cena tão feia, uma cena tão difícil, que eu decidi que não era pra mim. Eu gostei da história, eu gosto dos personagens, eu acho um pouco exagerado você querer criar um time com pessoas tão difíceis. Eu entendo a lógica, mas eu acho que achei pouco verossímil. Mas no fundo, assim, eu recomendo, com um alerta de gatilho, um alerta altíssimo de gatilho, porque nós temos muitos problemas. A discussão de saúde mental, ela deveria ser mais aprofundada nessas histórias. Eu acho que fala-se muito pouco. A questão é, temos psiquiatras e psicólogos que acompanham esse time, que é formado por garotos e garotas que passaram aí por situações completamente traumáticas. Mas só isso, eu acho muito pouco, sabe? E, de novo, nós temos uma cena, se não me engano, no 2º livro. Ah, não gosto nem de lembrar. Sangue Dourado, da Namina Forna, publicado pela Galera Record também. O primeiro livro de uma trilogia. A trilogia tá toda publicada por aqui. Eu resolvi não dar continuidade à trilogia. Eu gosto da premissa, mas eu também achei assim que as explicações da questão da fantasia muito soltas. É uma protagonista que vive num medo terrível e quando ela descobre que ela tem um poder, ela muda muito rápido. Eu achei que ela, não sei, ela não me convenceu. De novo, a premissa é muito boa, tanto é que tem muita gente que curte demais essa história. E, além disso, as capas são tão lindas, né? Mas ela não me pegou. Infelizmente, acabou passando. Eu queria muito ter gostado, porque a gente está falando, acima de tudo, de histórias de fantasia com protagonismo negro. Não sei, não funcionou para mim, infelizmente. Nossa, eu relutei muito em tirá-lo da estante, porque ele tem uma importância gigantesca. Tô falando de Filhos de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi. Na verdade, eu tirei toda a trilogia, porque esse primeiro livro é muito bom. A Tomi Adeyemi, ela escreve uma história de força, mas já no primeiro livro eu me senti incomodada, assim, porque alguns personagens, eu achei um personagem especificamente muito raso. E nós temos a possibilidade de um romance que também precisava ter sido mais bem construído. Mas o primeiro livro foi muito bom, eu devo ter dado 4 estrelas no mínimo para ele. O 2º foi um livro cansativo. E o 3º, a autora optou por acrescentar, ampliar esse mundo, de forma a ter deixado, no final das contas, muito confuso. Então, se ela tivesse seguido só com o que ela começou aqui nessa primeira história, talvez ela tivesse conseguido dar um final coeso. Mas ela misturou tanta coisa no 3º que expandiu demais e é o menor livro dos 3, né? Então nós começamos com um livro aqui de mais de 500 páginas, o 3º
tem 300 e poucas páginas, se não me engano. Eu acho que ela não conseguiu dar um final coeso pra história. E olha que tá vindo adaptação de peso, com atrizes, assim, fabulosas. Eu quero muito conferir essa adaptação, mas o livro, apesar das capas maravilhosas, não vai seguir por aqui. E os dois últimos livros que eu acabei tirando da estante são de uma autora que eu gosto muito. Mas eu também não tenho lido muito drama. Eu gosto de comédia romântica. Drama, às vezes, pesa um pouco. Tô falando da Brittany C. Sherry, O Silêncio das Águas e A Chama Dentro de Nós. Eu fiz a leitura da série toda dos 4 Elementos. Eu gostei. Mas são séries muito carregadas em drama. E faz algum tempo que eu perdi, sabe? Eu prefiro ler outras histórias ou que sejam divertidas. Ou então, como eu costumo falar para quem... para minha filha, enfim, para amigos. Eu gosto de livros com muita política, muita guerra, distopias. Gosto de suspense e mistério que façam sentido, que tenham boas explicações, e comédias românticas. Acho que drama já faz um tempo. Tenho ainda alguns livros da autora que permanecem na estante porque eu ainda não li. Porque eu quero fazer isso, pelo menos dar a chance de fazer a leitura e entender que, de fato, o drama não é muito minha pegada nesse momento. Bom, foi isso. Tirei alguns dos livros. Espero abrir espaço aí para novas histórias. Lembrando sempre que este não é um vídeo para desqualificar esses livros, muito pelo contrário. É só para dizer que, neste momento, elas não funcionam tanto mais para mim e que eu prefiro dar espaço para novas histórias. E aí, bora conversar. Tirei algum livro favorito seu? Espero que não. E se eu tiver tirado, espero que você entenda, né? Mais uma vez, eu gosto sempre de deixar claro, primeiro, que eu não sou crítica literária, segundo, que não existe unanimidade em relação a nenhuma história. Hoje, o meu autor favorito de fantasia é o Brandon Sanderson. E eu tenho certeza absoluta de que sempre vai ter alguém que não curte as histórias dele. De qualquer maneira, vou deixar o link de compras na Amazon se você pretende comprar qualquer um desses livros. Ou algum outro livro, qualquer coisa lá na Amazon e puder utilizar o meu link, eu vou te agradecer imensamente. Muito obrigada se assistiu até agora. Te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!